Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, e hoje nós estamos aqui na estreia do podcast Você Pode Ser, um projeto tão esperado para compartilhar o melhor com você. E para isso eu tenho duas amigas queridas que vão falar também um pouquinho sobre este sonho. Não é isso, Adriana? E aí, meus amores, bem-vindos ao nosso canal. Que maravilha poder ter vocês aqui. Nós estamos com o coração assim em festa por essa estreia e eu tenho certeza absoluta que nós vamos poder contar com a audiência de vocês. Eu sou Adriana Lopes, mentora espiritual, psicóloga e trabalho com algumas terapias integrativas também. Estou junto nesse projeto com as minhas amigas Márcia Pugliese e a Andrea Verzenhassi. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. É muito gostoso a gente estar aqui juntas de duas amigas especiais. Teremos outros convidados também ao longo do projeto, mas é muito mais gostoso contar com vocês aí desse lado, né? Esses parceiros que já vieram no escuro, sem saber o porquê, o que faríamos, mas já estão acompanhando a gente. Então, eu fico muito feliz em contar com a confiança de vocês. Me chamo Andrea Verzenhassi e sou terapeuta e com muitas formações, mas atualmente eu me dedico muito mais à constelação familiar sistêmica. E o nosso bate-papo vai ser sempre com 3 versões: a numerologia, a espiritualidade e a constelação. E a gente vai chegar num comum acordo. Ou não, tudo é possível. Sejam bem-vindos. E é isso mesmo, né? Nós estamos nesse projeto com muito amor, com muita gratidão, para poder passar um pouquinho do nosso conhecimento para você que está nos seguindo. E tem muita coisa importante para nos ajudar nessa conscientização, a aguçar as nossas percepções. E essas terapeutas maravilhosas hoje vão dar um pouquinho, uma pitadinha do seu conhecimento para você e também, ao longo, como a Andrea falou, né, desse projeto, nós traremos pessoas que vão engrandecer e abrilhantar todo esse conteúdo. E nós estamos aqui no estúdio Ágape, né? Um estúdio do querido Ismael, né? Que está assim de braços abertos, nos acolhendo, nos mostrando o caminho, nos comandos ali de vários botões. Gente, vocês não têm noção, tá o Guilherme, né? Estamos com 2 convidadas aqui, mas elas hoje não vão participar, elas vieram só nos prestigiar nessa estreia. Então, assim, vai ser muito bom poder compartilhar aqui com vocês e contar um pouquinho para vocês de como nasceu esse sonho que está se tornando realidade a partir de agora. É bem isso. Vocês estavam falando, eu estava pensando como nasceu, da onde surgiu essa ideia, por que este nome, Você Pode Ser. Então, tem tudo um porquê, não foi nada muito aleatório. E eu já quero começar perguntando, da onde surgiu a ideia original? Acho que foi da Márcia, né? Pois é, eu participo de alguns podcasts e eu percebi que tem uma lacuna bem importante dentro do nosso trabalho para poder desenvolver esse projeto. E um dia a Adriana foi me dar uma entrevista na rádio, né, onde eu tenho o meu programa semanal, e eu falei, Dri, vamos montar um podcast? E essa ideia foi amadurecendo, a Adriana pesquisou, ela que realmente deu o pontapé em toda essa parte técnica, né, que é necessária, e estamos aqui com esse projeto maravilhoso, Você Pode Ser. E o importante, né, como surgiu esse nome? Vocês não têm noção do garimpo que nós fizemos para chegar em algo tão simples, né? Foi. Porque você pode ser o que você quiser. Você pode ser extraordinário. Você pode ser, sei lá, uma pessoa altruísta, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. E o contrário também é verdadeiro. Tudo é questão de escolha, né, Andréa? Você pode ser tudo, mas você deve. Nem tudo se deve. A ideia é essa. Porque às vezes a gente extrapola alguns limites. Então a gente está trazendo aqui uma ideia do que são esses limites, mas não limites de proibição, mas de consciência, porque a ideia é termos uma consciência desenvolvida para a gente perceber até que ponto a gente pode ir
na interferência da vida do outro, na nossa própria vida, no autoconhecimento, porque às vezes a gente se limita achando que não pode. E algumas vezes a gente extrapola limites que deveriam ser respeitados. Então, a ideia desse podcast é isso, trazer um pensamento, não uma verdade, como a Adriana falou, que a gente estava reunido, almoçando, reunidas, né? E não trazer verdades. Ninguém é dono, né, da verdade, né, Adri? Sim. Então, a ideia é essa, trazer as nossas visões e convidar vocês a terem a visão de vocês também, porque a gente precisa pensar, não é? Nós passamos parte da nossa vida criando muitos muros nos relacionamentos, né? Tanto no relacionamento familiar, no relacionamento nossa social. E nós estamos aqui, a gente apanhou pra caramba para chegar aonde a gente chegou agora, que é uma compreensão mais expansiva. Então, é muito importante você entender que a nossa contribuição aqui é para que vocês aprendam como nós estamos aprendendo todos os dias a parar de criar muros desnecessários e começar a criar pontes que vai ligar você a um outro nível de vida, a uma outra realidade, começar a olhar para a vida com outros olhos, né, Marcinha? Com certeza, Adri. E é o que eu falo, nós estamos num momento planetário muito peculiar, onde todos nós queremos a felicidade, nós queremos a abundância, a prosperidade, estar bem. E aí, como que a gente faz para chegar nesse ponto, não é? E com tantos anos de como terapeutas, nós percebemos a necessidade, né, que as pessoas têm e o quanto nós, com um pouquinho de conhecimento que temos, podemos fazer para melhorar, né, não só a nossa própria vida, porque nós aprendemos muito também com todos vocês, mas de uma certa forma passar esse conhecimento e ser útil, porque essa é a nossa primeira missão na vida, ser útil. E aprender com o que a gente ensina, né? Porque as primeiras pessoas que aprendem com tudo isso somos nós mesmos, né? Porque cada vez que você vai fazendo, você vai ficando excelente no que você está fazendo. Então, isso é muito importante. Eu nunca vou me cansar de falar que o amor sempre vence qualquer coisa. O bem sempre vencerá o mal. E vocês têm que aprender a estar sempre conectado com a fonte que tudo é. É o servir, né? Servir. A gente está falando aqui, eu estou pensando na delícia que é o servir. É se colocar em movimento, é estar disponível para o serviço. E sempre é algo maior, né? Nunca é só o que nós estamos vendo, sempre tem algo maior, né? E sabe uma coisa que eu penso e que eu percebo? Tudo que nós estudamos, colocamos em prática, eu falo que tudo são tendências e nunca sentenças, porque cada um tem uma realidade, tem uma forma de encarar, né, todo esse conhecimento, mas existem tendências importantes que nós precisamos prestar atenção. E a constelação nos dá essa oportunidade, a mentoria nos dá essa oportunidade, o estudo numerológico também. Então, eu sou muito feliz por estar com vocês nesse projeto e vai chamando o pessoal. Convida outras pessoas para estarem conosco, compartilha esse vídeo também para nos ajudar, porque o que é bom para nós, nós temos que passar a bola para o outro também. Sim, sim. E hoje é uma data muito, mas muito especial. Além de ser dia 7, né, gente? Eu que falo de espiritualidade, o 7 tem tudo a ver com isso, né? E o 7 tem a energia também da liderança. Estamos ao lado de uma grande numeróloga que está completando 24 anos de profissão, 24 anos de atuação com a numerologia, né? Fazendo um trabalho lindo, minha mestra em numerologia. Então, é a ciência contribuindo para que nós possamos, cada dia, nos tornar seres humanos melhores. É isso mesmo. E sabe o que poderíamos fazer? Rapidamente, cada uma contar como chegou até aqui. Porque quantas pessoas estão nos ouvindo, nos seguindo, e às vezes tem isso desperto dentro de si, mas não sabe o caminho, tem medo, né? Então, eu posso falar por mim. Eu me formei em 2 universidades, mas o que eu sei fazer de melhor é o que eu faço, a numerologia. Foi aí que eu descobri o meu dom, o meu talento,
Foi fácil? Não foi, porque eu tive que deixar toda uma estrutura pré-estabelecida para estar atuando como numeróloga, mas valeu muito a pena. Então, você que está nos acompanhando, de repente, você pode estar com essa dúvida, né? O que eu vou fazer? E eu acho importante cada uma de nós, porque nós temos uma história, uma trajetória, por isso que nós estamos aqui. Não é isso, meninas? E esse podcast fala muito disso, né, Márcia? Você pode ser. E no momento que você quiser, criatura, porque tudo muda. Hoje você fez uma escolha, amanhã você pode fazer novas escolhas. Tudo tem um ciclo, e esse ciclo é muito importante. A Márcia acabou de contar o ciclo dela, né? E daqui a pouco, olha o outro ciclo começando. Quando a gente ia imaginar, né, meninas? Pois é. Que a gente estaria aqui fazendo um podcast aí para vocês e para nós também, com certeza. É tudo muito leve, né? Como se fosse uma brincadeira, eu falo, né? Porque a vida tem que ser um pouco mais leve. Sim. Eu lembro que quando eu comecei na história de terapia, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. Aliás, eu acho que eu comecei quando eu tinha uns 7 anos, que meu primeiro livro era do Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas. Você é velha, hein, amiga? Tava eu estudando ET e discutindo com adultos, como gente grande, sobre astronomia, extraterrestre, por aí vai. E sempre fui seguindo por essa linha, né? E me formei no primeiro curso de naturopatia com 21 anos. Depois eu fui trabalhar 25 anos no banco, né? E depois eu fui reciclando e defini que a vida seria diferente. Eu fiz uma escolha. Mas aí volta numa coisa que a Márcia falou. Feito é melhor do que perfeito. O meu caminho é meu, da Márcia é dela, o da Adriana é dela. E quando a gente sai desse aspecto da competição e descobre o nosso caminho, tudo flui com uma leveza tão grande, é tão gostoso, né? E você não precisa de grandes esforços. Você estuda, você se prepara, você faz, mas a vida acontece. Então, não precisa ser terapeuta como uma de nós três. Você pode ser o melhor profissional dentro daquilo que você faz. Essa é a ideia nossa, que você pode ser o melhor dentro daquilo que você faz, contanto que você se dedique. E perceba que isso é uma etapa para você galgar cada vez mais um caminho que vai te levar para a evolução, né? Ah, bem bacana. Eu estava pensando, né, no primeiro nome desse podcast, né, meninas? Surgiram tantos, né? Quando eu cheguei aqui para falar para o Ismael aqui do estúdio, né? O Ismael, a gente quer fazer um podcast, esse podcast vai chamar Você é Estranho. Alguma coisa Ele, assim. mas como assim? Você pode ser estranho. Pode ser estranho. Mas, gente, você pode ser estranho. Vocês querem uma pessoa mais estranha do que eu? Do que a Andréa? Do que a Márcia? Né? Então, todos nós temos a nossa peculiaridade, nós temos os nossos jeitos, nós temos... claro que nós vamos nos moldando ao longo da vida. Eu comecei como química, comecei a estudar química, né? E o sonho da minha mãe era que eu fizesse assistência social. E como todo filho rebelde, eu fui lá, o do contra, né? O filho do contra. Estudei química, adorava química. Terminei, não queria dar continuidade. Aí eu fui para o ramo de folheados e bijuterias. Trabalhei por um bom tempo nesse ramo, mais de 20 anos. Era apaixonada pelo que eu fazia, porque eu trabalhava na criação, né? Então, eu gostava muito do que eu fazia. Só que nada me preenchia totalmente, né? Era gostoso, era bacana, dava uma grana, legal, mas nada me preenchia. Porque muitas vezes você pode estar aí do outro lado pensando assim, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser muito feliz. E nem sempre você vai ser muito feliz. Porque o preenchimento, ele vem do propósito maior, do propósito da tua alma. E o propósito da minha alma era trabalhar realmente com o que eu nasci para fazer. É falar de espiritualidade, é falar de ciência, é levar para as pessoas a consciência de que nada é fácil, né? É simples, tudo é simples, mas não é fácil, porque tudo que vem de Deus é simples. Eu fui me formar em psicologia há pouco tempo. Por quê? Porque eu gosto de aprender, gosto muito de aprender. Fui lá, fiz um curso de numerologia com a Márcia, fiz um curso com outra pessoa, fiz vários cursos.
Fui lá, passei por constelação com a Andréia, estudo a constelação, estudo o posicionamento, né, da constelação, porque eu acho que tudo isso é importante, tudo isso é contribuição. Mas o que eu quero falar para vocês? Percebe que tudo é ciclo? Muitas vezes você está passando por alguma dificuldade na sua vida, né, Marcinha? Com certeza. Porque tem dificuldade de encerrar um ciclo. É verdade, fica naquele automático da vida, Infeliz. infeliz e não sabe ver outra forma, fica naquele padrão, naquela crença e patinando. Sim, e muitas vezes na vida, né, o pessoal fala assim, ai gente, você sempre tem que fazer tudo o que você gosta. Eu não concordo muito, não. Você tem que fazer o que você gosta, sim, mas às vezes na vida você acaba fazendo até o que você não gosta. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. O dia que eu fui fazer a numerologia com a Márcia olhou para mim e falou assim, Adriana, falta muito rosa no seu nome. Eu falei, e o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar rosa? Pronto, danou-se, né? Porque rosa te traz uma energia de poder, você tá com essa ausência. E ela foi explicando como funcionava isso. Gosto do rosa. O rosa que eu mais amei na minha vida e amo é minha mãe, né? Que o nome dela era Rosa. Não sou fã do rosa, mas eu acolhi. Eu acolhi e eu comecei a colocar na minha vida e eu comecei a perceber que a energia muda, né? E eu fui percebendo que inconscientemente eu já estava trabalhando rosa. Por quê? Eu fui morar numa casa, num sobrado rosa. Telefone. Rosa. E aí eu comecei a colocar algumas coisinhas, coisas simples. Mas se eu ficar criando muros na minha mente, né? Ela falou rosa, eu não gosto de rosa, eu vou usar rosa por quê? Tá? Mas se é algo que vai ser de contribuição para a minha vida, mesmo que eu não goste, por que não? Se eu não vou prejudicar ninguém, se eu não vou me prejudicar, se vai ser algo que vai ajudar, por que não tentar, né? Tô começando a me apaixonar pelo rosa, gente. É olha que isso coisa mesmo. linda. E estreou praticamente com um rosa, né? Pois é. Então, eu falo, né? Todos nós nascemos com dons, com talentos, nós nascemos com uma missão. E quando nós encontramos isso, a vida flui, como vocês já falaram, com muito mais facilidade. Uhum. Então, o convite que eu faço para todos vocês que estão aqui conosco é realmente buscar, né, isso e tomar posse desse caminho, porque vale muito a pena. Transformações acontecem, mas a gente tem que estar disponível. Sim. Né? A gente vai estar, num próximo programa, falando um pouquinho mais, ou aprofundando mesmo, sobre o que cada uma de nós faz e como isso pode transformar. Porque aí é o que a Adriana falou, né? Muros. Tudo vai ser apresentado, a numerologia, a espiritualidade, a constelação, mas depende da pessoa derrubar os muros, né? Porque é de dentro para fora. Eu não consigo derrubar muro de fora para dentro. Nós mostramos caminhos, né? Nós damos as ferramentas, quer dizer, somos facilitadoras e passamos o conhecimento destas ciências, dessas técnicas. Mas eu sempre falo, as pessoas precisam de momentos diferentes, situações diferentes, elas precisam mudar de atitude, porque atitudes iguais não muda nada. Não, é o né? mesmo resultado sempre. Né? Então, é importante isso, a conscientização, né? Que a pessoa precisa realmente desse ponto e fazer a diferença. A gente não pode ter medo, tem que ter coragem e fé. O medo é paralisante, não é? Acreditar que tudo pode ser e que você pode ser aquilo que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Nós estamos aqui vencendo barreiras, né? Derrubando alguns muros, porque a ideia surgiu, mas ela foi sendo trabalhada, ela foi sendo plantada, essa sementinha, foi crescendo e ainda vai crescer muito mais. Mas é um salto de fé, muitas vezes, né? Você não sabe para onde vai dar, mas você salta, porque você sabe que tem uma força maior que te segura, né? E você sabe o que eu acho bonito de tudo isso, meninas? Nós lançamos lá, né, nas nossas redes sociais. Ninguém sabe o que é, gente. O povo já entrou no canal. Foi no escuro. A gente só falou que ia acontecer e já tem um monte de gente inscrita. Pois é. E foi muito interessante. E eu denomino isso como credibilidade.
sabe? Credibilidade, por quê? Porque nós nos entregamos de todo o coração, com todo o amor. Nós não olhamos para as pessoas só como mais um número. Quando nós estamos atendendo alguém, nós queremos de verdade ser contribuição na vida deste alguém. Porque quanto mais eu for contribuição na vida do outro, mais eu vou estar evoluindo o meu eu. Então, não eu estou fazendo um favor para você. O pessoal, tem pessoas que o ego sobe tanto, sabe? Que acha assim, nossa, eu sou o cara, eu sou a super heroína, porque eu mudei a sua vida. Nós não temos capacidade de mudar a vida de ninguém e nós não nascemos para mudar a sua vida. Nós nascemos para mudar a nossa vida. E nós fazemos esse movimento, né, meninas? Sim. Com certeza. E que sirva de inspiração, né? Sim. Pois é, porque todas as técnicas, as que nós apresentamos, as outras que nós conhecemos, não trabalhamos, de outros facilitadores, terapeutas, elas são ferramentas, como Isso. muletas. Naquele momento que eu estou com o pezinho machucado no meu caminho de vida, eu preciso de uma muleta, né? Depois eu vou aprendendo, fazendo a fisioterapia e vou aprendendo a andar novamente, vai curando aquele pezinho machucado. E depois eu solto aquelas muletas. E aí eu vou crescendo, é a partir daí que eu cresço, né? Porque o bom mestre, né, Márcia, é aquele que prepara as pessoas para poder caminhar sozinho, caminhar forte, livre. Não? Com certeza, a pessoa vem, pega a informação, leva para a vida dela, faz a diferença e segue. Se quiser voltar, enfim, mas não pode ficar preso, né? Como a gente às vezes vê em tantas circunstâncias, aquelas pessoas que ficam dependentes do terapeuta. Isso também não é legal. Sim, e também tem o caso do terapeuta ficar dependente da pessoa, né? Aí entra a questão do ego que a Adri falou. É muito legal a gente ter esta percepção e isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, com a expansão de consciência. Ninguém nasce perfeito. Se fosse assim, nem nasceria, né? Aqui é uma grande escola, né? Ismael, quanto tempo falta para a gente só ter uma noção? 22 minutos de podcast. Temos 22 minutos? Então ainda tem um tempinho aí. Que delícia, tem muita coisa que a gente pode trocar aqui ainda. Então, mas é muita coisa boa, né? Eu acho que ao longo dessa caminhada, eu sou muito grata por eu ter ouvido esse chamado, né? Compreendido a grandiosidade disso e colocado em prática e acreditar, porque isso é um desafio para nós. Sim, sim. Não é? Também é um desafio. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Em qual momento foi o start do seu chamado? Eu lembro o momento exato, que eu tive que tomar uma decisão. Qual foi o seu momento? Então, desde criança, os números já falam comigo, né? Eu me lembro que eu viajava muito com os meus pais, 8, 9 anos, eu ia fazendo a somatória das placas dos carros, algum carro batido, um carro quebrado, e aquilo me chamava atenção. Sempre me chamou a atenção essa parte espiritualista, mas eu vim de uma família super tradicional, católica, então não tinha essa abertura. Fui estudando, quando eu me dei por gente, uns 17, 18 anos, fui fazendo cursinhos, angiologia, mas para o meu autoconhecimento. Mas quando eu cheguei mais ou menos com 27 anos, que foi meu divórcio, eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu não quero mais essa vida que não me preenchia. E foi aí que eu falei, não, eu tenho esse chamado, eu tenho esse conhecimento, se isso está fazendo bem para a minha vida, eu tenho que compartilhar com o outro. Não foi fácil, porque imagina de uma família tradicional a gente ter, não é, que fazer toda uma mudança. Mas estou aqui, é o que eu falo, flui, porque eu não faço com... não é trabalho, né? Para mim não é um trabalho. E é bem isso, quando a gente não sente que é um trabalho, flui. Que lindo. Eu acho muito bacana, porque a maioria das pessoas que eu converso e pergunto a respeito, a maioria, esse chamado vem da dor. Da dor, com certeza. Tá? E você pode fazer da sua dor o seu propósito. Assim como no momento de dor, a Márcia despertou para uma mudança na vida dela.
num momento de dor, de incômodo, parecia, sabe quando você não cabe dentro de si? Quando tudo, você está com uma família legal, você tem um trabalho legal, mas você não está feliz, você está num relacionamento, você não está feliz, as suas contas estão pagas, mas você não está feliz, é porque muitas vezes você está fora da sua rota. Então, cada um em algum momento, é claro que tem as suas exceções, mas cada um em algum momento vai encontrar o seu caminho, o seu propósito. E muitas vezes é pela dor, né, Andréa? O meu caso foi, né? A Márcia falou uma palavra ali, eu tenho muita gratidão. Eu falei, opa, o start foi a gratidão. Porque até então tinha passado por processos de vida que trouxeram dor, mas eu não aprendi muita coisa, não. E daí, no final de 2014, foi um tombo muito grande que eu quebrei o braço. Tombo literalmente, hein? Não, foi tombo mesmo, na rua, pagando mico. E aí eu quebrei o braço, mas eu estava em 3 lugares o ombro. E aí, depois, logo em seguida, eu fiquei 80 dias, fiquei muito tempo acamada para solidificar a lesão, não precisar operar, porque eu já havia operado o braço em 2 lugares, então eu morria de medo de operar de novo, né? E aí eu chorava, morria desidratada. O que me salvou foi o bom humor do meu marido. Que tem uma cara de bravo para quem conhece, né? Mas é de muito bom humor. Uma hora ele chegou na porta, eu chamei ele que eu precisava ir ao banheiro e eu não conseguia me mover, barriga para cima. Ele falou, não, tartaruguinha, enquanto você estiver chorando, você vai morrer desidratada e eu não vou te ajudar. Tartaruga de barriga para cima. Eu falei, pronto, né? E aí eu falei, opa, peraí, não adianta eu ficar chorando, né? Eu ia ter que ficar 5 semanas parada. Eu falei, chorando? Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu lembrei da palavra gratidão que uma amiga muito querida tinha falado uma vez para mim sobre gratidão. Falei, vou me informar. E comecei a pesquisar, comecei a ler. E aí eu comecei a desenvolver. Eu falei, puxa, como é difícil ser grato pela doença, né? Daí eu comecei a pensar, eu falei, não é pela doença, não tem que agradecer doença, coisa nenhuma. Mas ela está me ensinando alguma coisa, mas tudo bem que é uma professora muito severa, né? Mas quem foi a pessoa severa? Eu mesma, né? E aí eu fui aprendendo e desenvolvendo a partir disso. E eu acredito que, assim, hoje, de sã consciência, eu escolho aprender pelo amor, né? Repetindo bons padrões. Eu escolho deixar ir a dor, né? Ela foi uma grande professora, mas eu já mudei de ano, né? Já estou na pós-graduação, então eu deixo essa professora para lá. Eu coloquei nos meus stories, né? Uma fotinha minha com vários eus. E eu coloquei lá como é difícil, gente, a gente lidar com todos os nossos eus, né? Porque a gente tem que acolher o nosso lado sombra também. Você tem que acolher esse lado sombra. O que é o acolher? É você saber que existe, tá? Então, você vai sentir raiva, você vai ficar magoado, você vai sentir ciúme, você vai sentir várias coisas, mas você pode escolher alimentar esse sentimento ou não. Sim. Né? Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que dentro da nossa mente existe várias consciências trabalhando simultaneamente. Então, você não é a mesma pessoa ao mesmo tempo, você não vai ser a mesma pessoa daqui 5, 10, 15, 20 dias, ou anos, ou milênios, entendeu? Porque eu acredito na vida eterna. Então, olha para você, acolha os seus eus, não se revolte com ele, né, Andréa? Não adianta, porque daí você vai brigar com você mesmo e isso vai só te ferir. E aí, se você se fere, você não desenvolve aquilo que veio. Eu acho que é o amor, não é, Márcia? Que a gente veio para desenvolver. O amor, né, que é a mola propulsora de tudo, é o amor que move o mundo, né, que nos faz transcender. E uma coisa é certa, né, o universo nunca envia nada para nós, ele nunca disponibiliza nada para nós, se ele não tem certeza que a gente vai dar conta. Então, se cai isso eu tive que aprender, viu? Se cai um problema enorme na minha cabeça, seja de saúde, seja financeiramente, seja do que for, você pode até chorar um pouquinho. Depois você respira fundo e pergunta, o que eu preciso aprender com isso? Você vai ter a resposta, você vai entrar numa frequência e a coisa vai deslanchar. Eu falo isso muito para os meus amigos. Confia, já deu tudo certo.
só que é um tempo diferente daquele que a gente espera, né? Porque o tempo das coisas são diferentes do que a gente quer. Então, são muitos aprendizados. Eu tenho certeza que ao longo desse projeto nós vamos poder passar muitas mensagens legais para as pessoas. E é o convite, né, que a gente faz. Vem com a gente, mandem ideias de temas que vocês gostariam que nós abordássemos, né? É importante, manda para a gente no nosso canal, porque com certeza nós estamos aqui com um coração aberto, com um coração enorme para compartilhar coisas boas com você. A gente não sabe tudo, mas Não. pode mandar o tema que você quiser. A gente, se não souber, a gente vai se informar. Aprende né? junto, Sim. né? Nós temos a humildade de pedir ajuda aos universitários. Desse e de outros planos. Desse e de outros planos. É exatamente isso. Eu falei uma palavra que eu acho muito bacana nessa integração, né, das três aqui. As três são muito humildes, sabe? E não é uma humildade, muitas vezes, em algumas pessoas você nasce você vem com essa essência. Outras vezes você tem que trabalhar essa essência. E muitas vezes o projeto de vida seu não flui porque falta humildade e reconhecimento, né, de ser quem você é. Então, muitas vezes, por medo de errar, medo de falar errado. Quantas pessoas falaram para mim assim, Adriana, mas você precisa falar mais assim, assim. Ah, gente, pelo amor de Deus, entendendo, claro, objetivo, não estou ofendendo ninguém. Eu prefiro falar algumas palavras erradas e aprender com o meu erro do que falar mentira. Sabe? Eu acho que esse é o caminho. Então, eu acho uma coisa muito interessante as pessoas entenderem que esse projeto nasceu para levar para vocês com clareza, né, amigas? Com certeza. Com simplicidade, com humildade e muita verdade. Porque tudo aquilo que, agora falando de mim, tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui com vocês é aquilo que eu vivo, tá? É aquilo que pode ser que eu dou algumas tropeçadas em algumas coisas, mas eu aprendo com aquilo, porque eu estou disponível para aprender. Então, nesse bate-papo aqui, quantas coisas a gente está aprendendo, né? Quantas experiências a gente está vivendo em 40 minutos que nós estamos aqui? Então, é a percepção, é você prestar atenção nos detalhes e aprender com tudo e com todos. É porque cada um tem uma característica, né? E depois a gente vai até falar sobre isso na numerologia, essa questão da característica. Sim. E quando a gente tenta imitar o outro, e eu falo com um ganho de causa, né? Porque eu era muito competitiva e tentava imitar muitos outros, né? Tá aí a Adriana que não me deixa mentir. E daí eu fui vendo que o caminho do outro não serve para mim. É querer calçar um sapato apertado e caminhar. Dói, é muito difícil. Vai chegar uma hora que você tem que arrancar esse sapato e seguir no teu próprio caminho. E talvez a gente consiga trazer alguma informação para você em que este caminho seja melhorado, né? Você vai olhar melhor para a sua própria vida e falar, opa, isso não me pertence, isso me pertence. E este largar, não é? Esse largar as coisas que não nos pertencem para trás, traz um alívio tão grande, não traz? É libertador, não é? Liberta, faz com que a gente possa caminhar sem pesos e focando realmente naquilo que a gente precisa, né? Naquilo que a gente merece. Você falou uma coisa bem bacana, Márcia. Muitas pessoas, elas querem um resultado diferente, mas sempre estão fazendo as mesmas coisas. Né? A gente precisa começar, né? A primeira coisa, entender que você pode ser aquilo que você quiser. Mas o primeiro passo para você mudar a sua história é começar sendo você. Não tente querer viver a vida do outro. Muitas vezes, a maioria das pessoas acham que tem pouco para poder compartilhar com o outro, para poder contribuir na vida do outro, né? Mas o seu pouco, muitas vezes, pode ser a transformação na vida de uma pessoa. Entendeu? Então, olhe para você, se valorize, se acolha, se ame, se respeite e aí traz essa compreensão de que você pode ser o que você quiser, porque você é um filho, uma filha amada de Deus.
Com certeza. E a proposta é essa, né? Você vê que já está quase nos minutos finais aí do nosso podcast. Passou rápido, não Eu passou? nem sei em quantos minutos está. Falta 5? 5? A gente tá com 34 aqui. Tá Então, lá. Vamos né? encerrando por aqui, a gente volta com mais assuntos, né? Então, pode mandar ideias, né? Por favor, Dicas do que gentileza. vocês gostariam. A numerologia de forma geral, de forma científica, não é adivinhação. Estarei aberta a passar todas essas informações. Andréia com a parte da constelação, Sim. Adriana com a mentoria. Gente, eu sou suspeita de falar do trabalho dessas meninas. Realmente vale muito a pena. E juntas nós somos muito mais fortes. É, com E certeza. quando eu falo juntos, eu, elas e vocês. É isso aí. Então, gratidão pela presença de vocês e lembra, você pode ser o que você quiser, depende das suas escolhas. Até o próximo.